Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Conecta Leite. E hoje o nosso tema é impacto das micotoxinas na produção. E hoje, como sempre, a gente tem nossos convidados muito mais que especiais. Hoje a gente está aqui então com Tomer Durman. Também eu tenho aqui o nosso cooperado, que é o Marçal Varcheski. E a co-host hoje, pela segunda vez, aí já está virando especialista em podcast, a Aline, que trabalha com a gente na assistência técnica ali. E eu vou deixar a cargo da Aline apresentar essas duas feras que estão com a gente aqui hoje, inclusive internacionalizando o nosso podcast. Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje de novo e apresentar os nossos convidados. Agradecer pela presença deles primeiramente, né? Ter despendido um tempinho assim para vir participar da nossa conversa. Então, apresentando o Tomer, médico veterinário pela Universidade do Centro-Oeste, mestre em nutrição de bovinos pela UEM, doutor em microbiologia do rumen pela UEM, com a parte experimental no Reino Unido, o pós-doutorado em ciência do rumen, também pela UEM, e hoje ele é gerente na linha de ruminantes da UTEC e concilia a atividade também com o podcast Rumencast. Isso aí, muito obrigado pelo convite, bom demais de estar aqui com vocês hoje e espero que a gente traga bastante informações que sejam válidas aí para todo mundo estar escutando. Legal, obrigada, Tomer. E o nosso segundo convidado, Marçal Varcheski. A gente chama que é a terceira geração a participar, trazer, né, a atividade leiteira. A gente tem que falar que o Marçal, a família dele tem uma história incrível assim, de crescimento e de investimento em tecnologias. E até falar aqui pro nosso colega Cleverson que a gente precisa trazer eles para fazer um outro podcast só para falar da trajetória assim, de crescimento deles. É bem interessante. Obrigado pela oportunidade. Bacana. Inclusive, no início a gente estava com a ideia de trazer um podcast como por temas, né? Então, essa temporada seria Raízes da Produção, né? E assim, todos os podcasts que iniciou aqui agora é sempre a segunda e a terceira geração que está participando e está presente em nossos podcasts. Gente, eu também gostaria de agradecer muito a presença de vocês. E no meio do caminho, Tomer, você me desculpe, não é minha área, micotoxinas. Eu sei que tem uma diferença do microtoxinas para o micotoxinas. O mico é menos do que o micro, correto? Aí... Vamos lá. Então, assim, separando a palavra, mico vem de fungo, tá? Então, para quem já teve um fungo no pé, por exemplo, chama micose. Esse mico é por causa de ser um fungo. E toxina é composto tóxico. Então, micotoxina é um composto tóxico que foi produzido por um fungo. Então, sempre que em alguma lavoura, por exemplo, tiver um fungo, ou na fase de armazenamento de um alimento, tiver um fungo, e esse fungo produzir uma toxina, essa toxina vai ficar impregnada no alimento, e aí a gente identifica que esse alimento tem a micotoxina. Então, você já explicou pra gente o que é micotoxina, né? Quantas micotoxinas existem? Quais a gente deve se preocupar? Boa. Então, assim, micotoxina, a partir do momento que a pesquisa conseguiu ter mais métodos analíticos para identificar elas, quanto o tempo for passando, os métodos vão ficando melhores e então esse número só vai aumentando. Muito antigamente sabiam-se poucas, porque também os métodos de análise eram muito simples, né? Tinha ali o método de ELISA, depois evoluiu com o HPLC, o PLC, que são métodos mais avançados. Então, começam a surgir novos. Hoje já se tem catalogados mais de 400 micotoxinas, tá? E temos que saber todas elas, né? Esse que é a questão, né? Então, a pesquisa começou a identificar quais que incomodam mais, né? Então, comercialmente no Brasil, por exemplo, a gente analisa 6. Que é aflatoxina, ocratoxina, fumonizina, DOM, T2 e a ocratoxina. Tá? Então, a gente tendo essa análise, a gente pode ter uma ideia, né? Mas quando você olha um universo de 6 micotoxinas, sabendo que a gente tem mais de 400, obviamente que toda análise você sabe que o risco pode ser maior. Mas, conforme a pesquisa vai avançando, tem novas micotoxinas que estão surgindo com tanta importância quanto essas 6, né? E como a gente tem que se preocupar, digo assim, como elas aparecem, como elas surgem assim, nos nossos alimentos que usamos nas propriedades? Bom, então, assim, a gente tem que separar micotoxinas, principalmente de lavoura, armazenamento e processos. Então, separando, existem tipos de fungos diferentes, e aí os fungos eles gostam de crescer em ambientes diferentes. Na lavoura, o fungo mais conhecido é o Fusarium. Então,
se na lavoura você tem um processo de crescimento de fungo, esse fungo ele pode estar crescendo na planta, ele extrai nutriente, né? O fungo, para ele se manter vivo, ele tira o nutriente da planta. Então, nesse ponto de partida já é ruim para a planta, né? Que sempre vai ficar com esse desafio de ter menos nutriente. Só que o fungo, ele não quer competição. Ele quer que aqueles nutrientes fiquem só para ele. Então, ao mesmo tempo que um fungo está extraindo o nutriente, ele está depositando ali toxinas para, se vier outro micro-organismo tentar se aproveitar desse nutriente, não vai sobreviver. Então, a micotoxina acaba sendo um recurso do fungo. E fungo se multiplica por esporo. Então, uma planta tem um fungo e ela vai soltar esses esporos no vento, por exemplo, ou às vezes com a água, com enxurrada. O raio de viagem de um esporo pode ser de 45 km. Então, imagina uma lavoura de Ponta Grossa, está com um problema com fungo, uma lavoura aqui de Castro pode sofrer com isso. Uhum. Então, às vezes, o produtor fica pensando, qual do meu vizinho está com lavouras com fungo que esse ano teve fungo aqui? Pode ter vindo de um lugar muito longe, então é difícil de prever. Então, métodos de controle em lavoura já são aí um primeiro passo. Outros fungos, como aspergillus, penicillium, são fungos mais provenientes, algumas vezes de lavoura, mas muitas das vezes de armazenamento. Então, por exemplo, a planta na lavoura está bem saudável, não tinha fungo nenhum, mas na hora de armazenar, eu armazenei mal. Ali eu já posso crescer fungo. Então, alguns fungos crescem nessa condição. E o terceiro ponto são processos. Então, digamos que eu colhi bem na lavoura, armazenei bem, mas o meu vagão de mistura ali, eu nunca lavei ele na vida. Né? Fica comida ali armazenada nos cantos ali por tempo, ali pode começar a crescer fungo também. Tá? Na linha de coxo dos animais, né? Então, a gente sabe que passa o vagão de mistura, vai jogando comida no coxo, e na hora de limpar no outro dia, né, às vezes pode ficar restos de comida dos dias anteriores. Se isso for ficando, é outra oportunidade de fungo começar a crescer nesse ambiente. Então, a gente junta coisas que acontecem na lavoura, armazenamento ou processos. Né? Se a gente conseguir ter boas práticas em toda essa cadeia, a gente começa a fazer uma gestão de micotoxinas. A gente já consegue fazer essa pergunta para o Marçal, né? Em cada um desses pontos, começando pela lavoura, é feito algum trato cultural para evitar contaminação por fungos? Vocês têm... Tem sim, a gente utiliza fungicidas, né, para tentar combater na lavoura, para não deixar formar na lavoura, para depois ter uma planta saudável para trazer para casa, para armazenar para os animais. Então, legal. A gente sabe que lá na propriedade do Vitalino, Marçal, eles fazem os tratos culturais necessários. Sim. E aquela lavoura do vizinho que não é bem cuidada? Como é que a gente pode trabalhar com isso? A gente não tem muita liberdade, né, de dizer, olha, aqui todo mundo tem que fazer aplicação de fungicida, porém a gente sabe que os esporos viajam muito, né, muitos quilômetros, e aí a gente fica meio refém disso, né? Então a gente faz a nossa parte em casa, mas sim, ainda assim está suscetível. Com certeza. Só de fazer os tratos culturais hoje já tem pesquisa suficiente mostrando que tem vantagens não só na parte de segurança alimentar, mas também quando a planta está contaminada por fungo, é comum da planta lignificar. Por quê? Ela precisa reforçar uma estrutura porque ela acha que está em ataque, digamos assim. Tem alguns trabalhos de pesquisa recente que estão mostrando que plantas que passam por ataque por fungo, ela tem uma qualidade de fibra pior, porque ela aumenta a quantidade de lignina, por exemplo. Então, a gente já tem várias vantagens, às vezes, de fazer um trato cultural com fungicida. Segurança alimentar e também tem uma planta com melhor composição bromatológica. Então, é uma recomendação técnica que tem crescendo aí no campo. E aí o segundo ponto que você puxou era armazenamento. Faz limpeza de silo, como é que funciona lá? Ah, sim, com certeza. A gente faz toda a limpeza do silo, varredura, parede e tudo. E se for necessário ainda revestir com lona, uma lona apropriada, para fazer, tipo, fosse um embalsamento no final de fechamento da silagem lá, para garantir que não entre ar, que não entre, vamos supor, um outro hospedeiro que vá lá e comece com um outro tipo de fungo, mesmo que o alimento às vezes não vem da lavoura com o fungo, mas como o Tomer falou, ele pode gerar ali no mau processo de armazenamento. Sim. E nessa situação, já identifiquei lá no campo, e a situação que você mencionou aí, como que eu identifico depois a micotoxina, antes de ir para o alimento da vaca? Há um procedimento? Então, ou só vai ver depois?
depois o doutor pode falar, vou falar um pouquinho. A gente, assim, visualmente você consegue ver alguma coisa que acontece, alguma podridão, alguma cor diferente na silagem, ou um pré-secado, alguma coisa. Mas isso, quando a gente consegue identificar, pelo que eu sei, que já está um negócio bem avançado ali. O pior que a gente não consegue enxergar as que tá as pior, né, Tomer? Tem essa questão. Tem muita coisa que é visível, mas a grande parte não é. Então, assim, teve um experimento feito em 2007, bem legal, que eles pegaram 24 silagens visivelmente emboloradas. Então, você estava vendo o bolor. E testaram para a micotoxina Roquefortina C, que é uma micotoxina de armazenamento, de penicílio. De 24 silos, 21 estavam com níveis altos dessa micotoxina. Então, eu estou vendo o fungo produziu. E aí, segunda parte do experimento, eles foram em 24 silos que estavam visivelmente lindos, sem bolor, cheiroso, tudo bem. Desses, 6 estavam com o mesmo nível dos outros que estavam embolorados. Então, assim, 6 no universo de 24 é bastante coisa. Então, nem sempre a gente vai olhar para uma silagem, cheirar, falar, tá com um cheiro bom, tá com uma aparência boa, é zero chance de ter toxina. Né? Então, a gente faz muitas análises para descobrir. Então, para saber se eu tenho problema com micotoxina, tem 2 caminhos. Um é das análises. Restrição. No universo que existem 400 micotoxinas, eu consigo analisar 6 comercialmente no Brasil. Né? Existem algumas universidades, alguns laboratórios fora do Brasil que fazem mais. A Altec tem um laboratório nos Estados Unidos que faz 54 micotoxinas. A gente tem uma visão um pouco maior do risco. Mas, da mesma forma, existem coisas que eu estou deixando de ver. E outra parte é na parte de sinais. Tem 2 tipos de sinais. Existem os sinais clínicos, existem os sinais zootécnicos. A parte dos sinais clínicos é o que o animal está te mostrando. Diarreia, abortos, intoxicação, refuga de alimento, a vaca está visivelmente mal. Você sabe que tem um problema clínico acontecendo. E outro que são sinais zootécnicos. Sinais zootécnicos você precisa ter o índice na mão. Por exemplo, taxa de concepção, taxa de prenhez, taxa de serviço na fazenda. Isso, quem não tem o número na mão, é muito difícil de identificar. Então tem muita gente que não mensura muito, né? Não tem esses números na mão. Então se alguém perguntar, você está tendo problema? Se ele não tem o número, é difícil saber se está bom ou se está ruim. Mas para quem tem esses números na mão, taxa de consumo de matéria seca, produção de leite, para quem pesa o leite, os sólidos, CCS, os índices reprodutivos, aí quem tem esses índices na mão sabe ver sinais zootécnicos. Por exemplo, a minha taxa de concepção sempre foi acima de 50%. E eu estou passando por uma situação agora que abriu um silo novo e de repente eu não consigo passar de 30%. Eu tenho o número na mão, eu sei que alguma coisa aconteceu. Né? Então, esses são sinais zootécnicos. Então, sempre que acontecer um sinal clínico ou um sinal zootécnico, eu faço uma análise e vejo o laudo, eu começo a ter uma ideia que eu tenho o problema. Né? E aí ficou o último ponto que você tinha levantado também sobre os processos, né? Lá na propriedade é feita limpeza de vagão, mais algumas outras coisas, né? Às vezes tem as matérias-primas que são às vezes colocadas no chão, às vezes em salas de uma cozinha, por exemplo. Vocês têm tomado cuidado com isso também? Sim, com certeza. Periodicamente eu lavo o vagão a cada um mês e, assim, não é o recomendado, né? Que uma vez eu vi o Tomer falando numa entrevista que é de 15 em 15 dias, mas às vezes é complicado pra gente lavar devido a outras correrias da fazenda lá. Mas, assim, a gente adota várias medidas, né? Sempre o barracão limpo, varredura, identificando se não tem roedores, principalmente roedores que trazem outros tipos além de micotoxinas, por exemplo, lectospirose. Então, são várias medidas que a gente toma lá para ter cuidado, para não correr esse risco de ir para os animais. Aqueles cantinhos de coxo, é feita a limpeza? Também. Até, inclusive, tivemos uma visita na propriedade recente de um pessoal lá. Eles ficaram pasmados em ver que o coxo das vacas é de porcelanato. O cara perguntou, nossa, mas você vai gastar porcelanato para um coxo de uma vaca? Daí o meu pai tomou a frente lá, né? Você sabe como é que ele é. Ele falou, esse aqui é para garantir a limpeza do coxo. Você pode ver que sempre ele vai ficar
lustroso, brilhoso aqui e não gruda nada no porcelanato. É muito difícil você ver alguma coisa que gruda. Que nem o Tomer falou ali que fica resto de alimento, que as vacas salivam demais e vai grudando alguma poeirinha da comida, alguma coisa ali. E o porcelanato garante que ele não adere nada ali. Então ele fica bem limpinho. E todo dia de manhã, quando as vacas saem para a ordenha, é feita a retirada das sobras e a limpeza do coxo para receber o novo trato que vem. Não, legal. Tem que lembrar que o vagão de mistura é como se fosse a panela, né? Que a gente prepara os alimentos. E o coxo é o prato. Se a gente que comesse a semana inteira no mesmo prato, na mesma panela, sem lavar, alguma hora dá ruim, né? Então, para as vacas não é diferente. Se a gente fica um período muito grande de tempo sem limpar, a gente pode ter risco não só micotoxicológico, mas microbiológico mesmo. Pode ter problema de ter uma bactéria, ter um fungo ali que vai crescer e intoxicar os animais, né? Então, tem que ter esse zelo. A gente se preocupa bastante com alimentos, matéria-prima, coprodutos, porque a gente sabe que tem um período longo de estocagem. Esses, a gente acredita que tem um risco também que traz para a propriedade que não está na mão do produtor, né? Mas com relação à silagem, os pré-secados, você acredita que o ponto de corte tem relação com isso também? Só trazendo o que eu já ouvi. Silagem passada do ponto, silagem mais seca é problema. Tem um problema sério com a parte de compactação. Então, assim, um dos grandes segredos do armazenamento de forragem é tentar expulsar o mais rápido possível o oxigênio. Fungo e levedura selvagem adoram oxigênio. Então, quanto mais rápido eu conseguir expulsar isso, melhor, né? Do ponto de vista do composição bromatológica ajuda também, porque quando você corta uma planta, ela continua respirando. Isso vai oxidando vários compostos dela. Então, se eu tiro esse oxigênio, eu paro essa respiração celular e deixo o alimento mais fácil de fermentar ele para armazenar. E aí, quando eu tenho uma forragem pré-secado passado, seco, a gente tem o efeito almofada, né? A gente enche um silo, passa com o trator em cima, compactou, tá lá embaixo. Sai, volta tudo. Tá? Aí você passa o trator de novo. Você pode ficar passando o trator, passando. Se está um material muito seco, você nunca consegue expulsar o oxigênio dali, porque você não consegue. Quando a matéria seca está ideal, você tem uma umidade ali, tem um pouco de água, o que acontece? Você amassa com o trator, ele passa por cima, quando ele sai, fica amassado, né? Então, o ar começa a ser expulso, né? Isso ajuda a gente a expulsar esse ar e evitar que tenha muito crescimento de micro-organismos que a gente não quer. E aí, na parte de tirar essa forragem também é importante, né? Eu vou tirar uma fatia desse silo. O ideal é que eu tente tirar o máximo possível. Cuidar muito para fazer silo muito alto, muito largo, quando o consumo é baixo. Porque daí, se eu tenho um silo enorme, lá tem mais de 10 metros às vezes de silo, 4 metros de altura, e tenho poucas vacas, o que vai acontecer? Eu vou desensilar um pouquinho ali, e aí eu vou voltar para aquela área para desensilar, só quando às vezes eu terminar aquela linha inteira de painel, vou ficar exposto a oxigênio quanto tempo? Então, nesses casos, o pessoal tem cada vez mais recomendado silos mais baixos, às vezes mais compridos, mas que eu consiga tirar fatias maiores. Isso ajuda que a exposição ao oxigênio seja menor. Então, lá na fazenda do Marçal é um bom exemplo que compactação é algo que eles levam muito a sério. Você tenta colocar uma caneta dentro do painel do silo, não entra. A gente fez a cubagem, né, Marçal? Isso ajuda bastante. Pelo menos 800 metros cúbicos por... quilos por metro cúbico. Tem que ser, porque tem que usar um trator pesado para expulsar o ar, porque é sinônimo de qualidade. Se você não conseguir fazer isso, daí fica bem complicado e os fungos agradecem daí. E quando isso acontece, tem que refazer todo o processo? Qual que é o procedimento? O que eu fiz identificou que tá dessa maneira que vocês estão comentando e... Se tiver mal compactado, você aprende com o seu erro e no próximo ano você vai ter. Mas você vai ter que usar o material. O material perde ali. Provavelmente vai perder. A gente tem o que a gente chama de perda de matéria seca, né? O que significa? Quando você tem erros de processo, você colocou 100 toneladas, digamos, para dentro de um silo, se você está perdendo 50% por algum problema de armazenagem, é 50% do material que você gastou para plantar, você gastou para colher, você gastou para compactar, armazenar e não usou.
Então, acaba sendo um desperdício de recursos mesmo. Então, a gente sempre fala, gastar o máximo possível de recursos para manter o que você colheu e ter o máximo de qualidade possível, no fim é um investimento que vale muito a pena, porque se você fez todo o gasto para trazer para dentro de um silo e não usou, esse sim é o pessoal às vezes reclama de preço de lona. Além da compactação, né? O pessoal reclama, tá muito caro a lona, não sei o quê. Mas se você não usar uma lona boa, se você não caprichar ali na hora de fechar a silagem ali, todo que ele acabou de falar ali, colheita, plantio, vai tudo por água abaixo. Perde tudo. Então você tem que estar ciente que talvez a finalização de um silo ali na hora de fechamento talvez seja mais importante que o próprio plantio. Porque ali está tudo o dinheiro empatado ali. Aline, nós como assistência técnica, você desenvolve algum papel com os produtores, tipo, não sei se requisito de informativo, de orientação para com eles? Sim, geralmente a gente acompanha o momento do corte, o momento da ensilagem, a gente sempre passa a recomendação quando tem um trator e a gente vê que tem uma possibilidade de colocar mais peso em cima, porque pode dar problema, a gente sempre alerta os produtores, né? Então, a gente sempre está em todos os processos ali. Mandaram mensagem, a gente está lá na fazenda, fazendo tudo que a gente pode como assistência técnica de passar recomendação. Mas é muito complicado, né? Isso que o Marçal comentou. Errou um ano, é só no ano que vem para consertar, e aí você vai ter que lidar com aquele problema por um tempão, né? Eu preciso levantar só essa informação, que no próximo podcast vai vir o professor João Ricardo, da UEPG, e aí ele vai falar mais sobre os manejos de evitar problemas na conservação das forragens. Então vai ter um podcast inteiro só para isso. A gente poderia ficar muito tempo falando sobre isso, né? Gente, tem uma pergunta aqui, ó. Não sei se é pro Toma ou o Marçal. A micotoxina está presente em todas as fazendas ou deveria usar um absorvente em todas as propriedades? Bom, na pergunta de estar todas as fazendas ou não, vou usar o dado científico, né? A gente faz bastante coleta de amostra, manda para laboratórios para saber se tem ou não, e no fim o laboratório consegue compilar essas informações, né? Então a professora Kelly lá na UFMG, ela fez o levantamento de amostras brasileiras, ela chegou em mais de 14 mil amostras, para tentar definir se tem ou não micotoxina. O resultado foi que 97% das amostras enviadas para o laboratório tinham uma ou mais micotoxinas. Então, assim, alguém falar assim, eu tenho todos os ingredientes aqui, é tudo zerado de micotoxina. É algo que não acontece na prática. A gente vê que sempre tem algum desafio, né? Então, assim, a gente sabendo que tem o desafio, a gente não sabe quão alto vai ser o desafio. Às vezes o desafio é baixo, às vezes o desafio é um pouco maior. Como eu falei, visualmente não dá para saber. Tem muita coisa que não é visual. A gente pode fazer análise para conhecer, mas é muito difícil a gente ter esse controle total, né? Principalmente quando a gente fala de forragem. Um silo, às vezes, pode ter 100 metros. Quando a gente faz uma amostra, a gente faz uma amostra do painel, que é o que está a amostra, que eu consigo pegar ali um pouco de amostra. Mas pode ser que esse silo ande alguns metros e o risco aumente, porque pegou uma área de lavoura que estava com risco maior, que tinha mais fungo. Então, assim, é extremamente difícil de eu bater o martelo e falar assim, o risco dessa fazenda é alto, é abaixo. Isso ao longo do ano flutua. Então, o que a gente faz como indústria? Então, eu trabalho numa indústria que produz biotecnologia e uma delas são os adsorventes de micotoxina. O que um adsorvente faz? Um adsorvente, ele não vai evitar que a micotoxina exista, tá? A micotoxina existe, só que quando a vaca ingerir essa micotoxina e você tem um adsorvente na dieta, um se liga no outro e a vaca não absorve isso para dentro dela. Então, ela vai consumir, vai eliminar e não vai ter os riscos tóxicos disso, tá? Qual que é a recomendação? No passado, se colocava quando tinha algum surto, né? A fazenda está passando por uma intoxicação, vamos colocar um adsorvente. Isso acontecia. Só que daí a gente começou a perceber e falou assim, poxa, eu preciso esperar passar por uma onda de aborto, uma onda de diarreia, intoxicação para daí agir. Então, hoje a maior parte das fazendas profissionais deixa adsorvente de janeiro a janeiro e às vezes faz um ajuste de dose quando eu sei que tem um desafio maior ou menor, mas deixar sem a gente não faz.
é como se fosse seguro de carro, né? A gente fala assim, eu não vou fazer seguro de carro só no mês que eu acho que eu vou bater mais o carro. Tem coisas que a gente não tem como prever. Então a gente acaba usando essa tecnologia para deixar de forma assertiva. E a gente está recomendando hoje deixar em todos os animais da propriedade. Porque antigamente se deixava só nas vacas leiteiras, né? Quem está produzindo leite. Mas a gente começava a perceber, por exemplo, tem uma silagem. Tem silagens boas e ruins às vezes no mesmo silo. A boa vai para as vacas. Tem muita gente que fala assim, a ruim vai para a novilha. Né? Fala assim, não vou jogar fora. Né? Também não tem como ficar desperdiçando de alimento. E muitas vezes a novilha, que é a vaca mais jovem, recebe um alimento de pior qualidade e geralmente não tem proteção nenhuma. E aí, às vezes, os índices reprodutivos de novilha estão ruins na propriedade e a gente tem que tentar entender. Quando a gente começou a colocar adsorvente na dieta dessas novilhas, a gente começou a perceber os produtores falando assim, eu estou tendo experiências melhores agora em reproduzir as novilhas. E aí cai a ficha e fala assim, estava dando a pior comida e não tinha proteção. Mas vacas em lactação também, a gente deixa esse adsorvente sempre na dieta. Então você já trouxe a explicação do que era o adsorvente, né? Eu posso usar qualquer adsorvente que vai funcionar? Então, existem vários tipos de adsorventes, né? Principalmente os inorgânicos e os orgânicos. Os adsorventes inorgânicos, os mais conhecidos, são a base de argila. E os orgânicos, os mais conhecidos, são a base de parede de levedura. E assim, como que eu sei o que é um bom adsorvente? Primeiro, eu tenho que escolher adsorventes que têm resultado comprovado. Tá? Eu não posso usar a fazenda como um pátio de teste para saber se alguma coisa funciona ou não. Então, tem indústrias que se comprometem a ir nas universidades, fazem os experimentos, as pesquisas para tentar definir se um adsorvente tem efetividade ou não. A gente chama in vivo, que seria nos animais. Tá? É algo completamente diferente de quando eu falo de in vitro. In vitro é feito no laboratório. Então, por exemplo, se eu pego um tubo de ensaio, coloco micotoxina, coloco um adsorvente, misturo e vejo se um se ligou ao outro, eu posso ter uma noção se eles têm afinidade. Mas se isso vai funcionar ou não no animal, é outro experimento que tem que ser feito. Tá? Nem todas as indústrias têm os experimentos feitos em vivo com os animais. Então, o primeiro passo é, se eu for escolher um adsorvente, escolha um que tenha vários estudos feitos. Né? A Altec, que é a empresa que eu trabalho, tem o Mycosorb, que é um adsorvente que hoje está com quase 200 publicações. Então, a gente não tem dúvida que funciona. Né? Já tem 3 meta-análises publicadas. Então, a gente tem segurança técnica em recomendar. Então, assim, eu não estou achando se funciona ou não. Esse é um primeiro passo. Outro passo de um bom adsorvente é que ele interaja com a micotoxina e não interaja com outras coisas boas da dieta. Por exemplo, existem adsorventes inorgânicos, as argilas, que alguns interagem com vitamina A. Hoje, eu coloquei vitamina A para a vaca usufruir dessa vitamina. Eu não quero que um ingrediente da dieta vai fazer uma interação com vitamina A e eu perder parte dela. Então, a gente tem experimentos para definir se um adsorvente se ligue bem à micotoxina e não se ligue a compostos bons da dieta. Então, quando alguém for escolher um adsorvente, tem que fazer esse levantamento. Escolher o que tem pesquisa, tem recomendação técnica de efetividade e não tem nenhum efeito negativo, né, com outros ingredientes da dieta. Então, esse é um primeiro passo. O Marcelo tá já há alguns anos, né, com adsorvente sem tirar da dieta. Depois que aconteceu um caso, particularmente na propriedade lá, a gente de lá para cá nunca parou de usar. Eu ia comentar, a gente falou da micotoxina e falou do adsorvente, mas ali no meio, né, tem o que a micotoxina afeta na saúde dos animais. Eu não sei se você quer explicar primeiro ou o Marçal podia contar essa experiência pra gente. Ali só ficou mais uma perguntinha que eu acho que foi respondida entre partes aí, mas, Tomer, você tem algum exemplo de utilização de absorvente em fazenda nos últimos meses que a utilização deste resolveu algum problema da propriedade? Então, até o Marcelo vai comentar também um caso. Geralmente a fazenda vai atrás de saber o que é um adsorvente quando tem um problema. Né? Ou é surtos de abortos, né? As vacas param de emprenhar e aí tenta entender o que está acontecendo e às vezes não tem doença nenhuma acontecendo e aí o técnico levanta a suspeita que pode ser micotoxina. E aí também respondendo a pergunta da Aline, depende de qual micotoxina está incomodando. Tá? Exemplos, aflatoxina é uma micotoxina conhecida por trazer risco hepático, então o animal vai ter problemas metabólicos. DON é uma micotoxina chamada deoxinivalinol. Ela afeta a imunidade dos animais,
Então, às vezes as vacas nunca ficaram doentes na propriedade. De repente, qualquer coisinha, as vacas estão doentes. Uma mastite que não acontecia, começa a acontecer. Se percebe que a imunidade dos animais não está legal, pode ser essa micotoxina. Por exemplo, T2 é uma micotoxina que ela causa gangrena intestinal. Então, num caso grave, até você começa a ver sangue nas fezes dos animais. E você fala assim, nossa, tem sangue nas fezes dos animais, vai lá e usa um antibiótico e não resolve. Por que o antibiótico não está funcionando? Porque o antibiótico mata bactérias, né? Mata algo vivo. E micotoxina não é algo vivo, é um composto tóxico. Então, é outra micotoxina. Zearalenona é uma micotoxina que atrapalha a reprodução, né? Muitas vezes não deixa as vacas ciclarem bem, ou em alguns casos as vacas até estão emprenhando, mas elas perdem o embrião com facilidade, tá? Essa é uma micotoxina que não deixa o embrião evoluir depois da concepção. Então, é um caso clássico que o pessoal fala assim... Chamei o veterinário, ele deu o diagnóstico, a vaca está prenha. Ah, beleza, está prenha. Fique tranquilo com essa vaca. Passa um tempo, passa um mês ali, a vaca está no cio. Você fala assim, mas ela não estava prenha, por que ela está no cio? Pode ser que ela perdeu aquele embrião. E essa micotoxina zearalenona atrapalha muito esse processo, tá? Então, assim, existem várias micotoxinas e cada uma delas se identificou que tem alguma característica de incomodar os animais, né? A grande maioria delas irrita o intestino, então... começa a ver quadros de diarreia generalizado na fazenda, tá? E esse é um clássico que acontece comigo todo o tempo. O pessoal fala assim, Tomer, as vacas estão intoxicadas. Nunca tratei vaca intoxicada, agora eu estou tratando às vezes 1 por semana, 2 por semana. O que eu posso fazer? Quando a gente recomenda o adsorvente e entra o adsorvente, esse problema acaba. Então a gente entende que era uma coisa que estava incomodando, né? Então, depende de qual micotoxina que está incomodando, você vai ver alguma coisa que pode trazer algum surto, né? Não sei se foi algo assim o caso de vocês. Aconteceu isso aí com a gente lá em 2016. A gente comprou um feno lá do oeste do Paraná, e feno de Tifton. E a gente começou a usar para os animais jovens, particularmente só para os animais jovens. E no vagão misturando, assim, você não via nada. Aí isso passou uns 4, 5 meses, 6 meses. Aí tivemos 15 novilhas que abortaram. Dentro de uns 15 dias, 20 dias, essas 15 perderam ali a cria. E algumas jogaram o terneiro, outras mumificaram. E aí a gente foi procurar saber o que era, porque até então você não sabia o que era, o que está acontecendo ali. A primeira hipótese que o veterinário sugeriu fazer foi um exame do rato lá, de lectospirose, que podia ter acontecido. Fizemos, não deu nada, tudo certinho. O segundo exame que a gente fez foi de IBR ou BVD, né, que fala? Também não deu nada. Aí a terceira opção foi fungo. Aí foi feito, assim, o exame não, foi feita a análise no feno lá e descobriu que era a zearalenona. Aí a gente entrou com um caçador de micotoxinas, que eu não tô lembrado agora se foi o da Altec ou foi um outro, mas depois eu comecei a usar da Altec. E resultado disso aí, a gente perdeu dessas 15 novilhas 1 ano de leite, porque elas já estavam de 5, 6 meses prenhas. Até o animal se limpar, dar cio de novo, você emprenhar, até ela ter a gestação normal e criar para você começar a tirar o leite para produzir leite, isso levou 1 ano praticamente. Então a gente perdeu na fazenda lá 15 novilhas de 1 ano, assim. Se você fazer o cálculo de leite, dá para você comprar um carro zero aí brincando. Porque você viu como é sério o caso de fungos. Então, foi bem complicado pra gente. Tinha novilha lá, grandona já. Nossa, a novilha tá aqui ainda. O que ela tá fazendo aqui? Justamente por causa de fungo que você perdeu a idade dela, de parir ali e tudo. Quanto tempo depois vocês foram descobrir que o problema estava na fazenda, né?
estavam alimentando os animais, foi só quando elas abortaram, Exatamente. vocês foram investigar. Na hora que você vai investigar, você também não tem o resultado, porque a análise leva um tempo, né, Tomer? Esse é o maior problema da análise, né? Hoje é difícil de ter uma análise precisa e rápida. Geralmente as mais precisas demoram um pouco mais, né? E às vezes a gente tem esse problema. Às vezes tem produtor que está em surto. Daí ele fala assim, eu quero mandar uma análise. Eu falo, eu vou mandar, mas já coloca um adsorvente para ir segurando a onda. Ah, não, vou esperar a análise para eu tomar uma decisão. Se a análise demorar 4 semanas, 3 semanas, você vai ficar tomando prejuízo por 3 semanas, aí chegar o resultado e falar, era esse problema. Então, assim, a gente fala, a análise ela não serve muito para tomar decisões. Ela serve para te dar um histórico, para você entender o problema, mas a tomada de decisão, se eu vou usar ou não adsorvente, hoje já ela não é usado para isso. É usado, e em todas as situações, a gente só usa esses históricos para aumentar e diminuir dose. Mas a análise tem essa limitação hoje. Essas micotoxinas pode levar a óbito o animal? Em várias espécies a morte é muito rápida e os animais são muito sensíveis, principalmente aves e suínos, que é quem carregou aí a maior parte das pesquisas. Tem muitas toxinas que quando estão na dieta de aves e suínos, você perde um lote inteiro, os animais morrem. E em vaca e boi, geralmente o animal não morre. Essa foi a maior limitação da pesquisa até hoje, porque todo mundo achou, você fala assim, se o animal não morre, tá tudo bem. Então, se tinha isso, que uma vaca aguenta comer um alimento com fungo, tá tudo certo, porque ela não vai morrer, né? 2 coisas aconteceram. Uma, evolução genética. Hoje em dia tem vacas, é normal, hoje em dia pra gente é normal de ver vaca produzindo 40, 50, 60 litros, coisa que há 20 anos atrás não era comum. Então, a vaca de 20 anos atrás, às vezes podia comer um feno mofado, que às vezes ela não morria. Uma vaca de 60 litros, que está com o metabolismo dela a 1000, se ela comer um alimento embolorado e ter uma intoxicação grave, ela pode ter bactérias oportunistas no intestino, por exemplo. Existe uma síndrome que se chama síndrome do jejum hemorrágico, que quando você tem alguma susceptibilidade no intestino pode acontecer. Isso numa vaca de alta produção pode levar o animal a óbito. Mas isso foi uma coisa que limitou muito a pesquisa. Todo mundo achar que a vaca aguenta tudo, né? O boi aguenta, joga lá um alimento que está tudo estragado, o bicho come, né? E a verdade é que a maior parte do teu prejuízo é zootécnico, né? Eu perdi uma gestação, às vezes ele não perdeu nenhum animal, mas ele sabe que ele perdeu muito dinheiro com isso. Os animais tiveram que emprenhar todos de novo. Então, hoje a gente trata com muito mais seriedade micotoxinas em ruminantes do que a gente tratava antigamente, achando que o problema não existia. Mas hoje a gente vê que a diferença, às vezes, do lucro e prejuízo. Então, nessa pegada de que o animal aguenta tudo, né? Qual que é o impacto na qualidade do leite? Agora que também vai afetar no resultado final, né? Da venda do leite em si, sim. Isso eu já não sei te responder. Acho que o Tomer sabe melhor. Porque eu nunca vi alguma análise assim... que eu me lembro que se a vaca comer um fungo vai tem alguma diferença no leite. Uma coisa que impacta muito é na imunidade dos animais. Então isso tem um reflexo, por exemplo, em incidências de novos casos de mastite, tá? Essa vaca que está com mastite, ela já pode influenciar bastante a qualidade do leite, né? Principalmente em contágio de células somáticas. E o animal em si, quando está doente, come menos. Normal, uma vaca quando ela está inflamada, tem algum processo infeccioso, é um animal que ele vai comer menos. Então, uma vaca que passa por uma metrite, por exemplo, que é uma infecção no útero, logo após o parto, é uma vaca que ela não vai comer o tanto de madeira seca que ela comeria se ela estivesse saudável. Então, a quantidade de leite também impacta bastante. Então, micotoxina vai impactar tanto no volume de leite quanto na qualidade dele. E parte também por ter impacto na microbiota do rumen, tá? Micotoxina são toxinas que matam outros micro-organismos na maior parte das vezes, principalmente de penicílio. E o rumen, que é onde fermenta a comida dentro da vaca, é uma casa de bactéria, né? Então, se a gente joga um ingrediente que mata bactérias dentro do rumen, que é a casa de bactérias, a gente tem problema. Um exemplo mais clássico do fungo penicillium, acho que todo mundo aqui já tomou um antibiótico feito a partir desse fungo, né? O nome lembra penicilina. A penicilina, ela foi isolada de um fungo penicillium. Como é que os pesquisadores fizeram? Eles identificaram que onde crescia fungo penicillium não crescia bactéria. Então eles falaram assim, opa, esse fungo aqui está produzindo alguma coisa que mata a bactéria. Então a micotoxina chama ácido penicílico, que quando em contato com bactérias, mata as bactérias. Então, se eu tenho um alimento
embolorado com o fungo penicillium e eu jogo isso para dentro do rumen de uma vaca, o que vai acontecer? Eu posso ter uma mudança da microbiota ruminal. Fermentando de maneira limitada a comida, muitos dos ingredientes que vão para o leite saem do rumen. E aí eu já começo a ter uma quebra de balanço e eu posso ter também mudança na característica do leite. E tem alguma que é mais perigosa que pode chegar no leite para nós consumo? Legal. Então, de segurança alimentar de humanos, a mais estudada é a aflatoxina. Tá? Por que é a aflatoxina? Que se identificou que a aflatoxina que está na dieta é dividida principalmente em aflatoxina B1, B2, G1 e G2. Essas são as alimentares. Tá? B e G, porque antigamente o único método de análise de identificação era com luz ultravioleta. O pessoal ia em silo, colocava luz ultravioleta, se brilhava azul, eles chamavam de aflatoxina B, que era blue. E se brilhava verde, era G, que era green, em inglês. E aí se identificou que tinha esse tipo de aflatoxina. E identificaram que quando uma vaca come a aflatoxina, ela é metabolizada no organismo do animal e é convertida em aflatoxina M1. M1 deram esse nome por causa de milk, que sai no leite. Então, para a vaca se livrar daquela toxina, ela converte em algum composto que ela consegue jogar no leite. Então, existem análises que a gente pode fazer no leite para identificar se tem ou não essa micotoxina. Então, essa é a que traz mais segurança alimentar de humanos. Quando os animais estão consumindo ingredientes que têm um rigoroso controle de qualidade, principalmente de uma fábrica de ração, já não vai receber ingredientes que têm autocontaminação dessa micotoxina. Então, nas análises que a gente faz no Brasil, a gente vê que em ruminantes, principalmente vaca leiteira, a micotoxina que está menos prevalente é a aflatoxina. Que bom, né? É a que mais tem risco para a saúde humana, mas nas análises é a que mais tem baixo índice. Mas é importante a gente se atentar a isso. Tem vários países na Europa que é obrigatório usar adsorvente, justamente para não ter risco nenhum de passar uma micotoxina para o leite. E aí uma pessoa que tomar um leite que está contaminado poder ter problemas também. Então o índice europeu é 0,05 miligramas, que pode ter, e no Brasil se usa 0,5 de limite. Na Europa é 10 vezes mais rigoroso. Mas se o bom controle de ingredientes está acontecendo, é muito difícil dessa micotoxina chegar. Mas sempre é importante deixar um adsorvente como garantia que isso não vai para o leite. E talvez é o rumo que a gente vai tomar, né? Talvez daqui a um tempo a gente tenha essa legislação mais rigorosa também, né? Eu ia perguntar pro Tomer uma última pergunta. Não sei se você tem alguma coisa ainda. Não, pode perguntar. O que a gente pode esperar das próximas pesquisas, estudos? O que tem aparecido de muito interessante que você queria trazer aqui pra gente fechar com a chave de ouro? Legal. Então, assim, importante a gente, recapitulando, cuidar bem da lavoura, né? Tentar não deixar o problema escalar. Então, usar fungicidas quando você tem a recomendação agronômica é importante. Na parte de armazenamento, fazer todos os cuidados para realmente eu tentar não criar um ambiente propício para fungo. Nos processos, limpar bem vagão, linha de coxo, para tentar não criar também ambientes para fungo. Isso para a gente evitar que o problema aconteça. De avanço da pesquisa, que a gente está vendo? A gente está vendo que só conhecer essas 6 que a gente conhece hoje é muito pouco. Então, volta e meia começa a aparecer novos nomes de micotoxinas que também pode ter algum impacto. Nas pesquisas mais recentes, foi publicado ano passado alguns trabalhos com biovaricina e enietina. São nomes que não estão por aí o tempo todo, né? O pessoal conhece mais falar de zearalenona, DOM. Essas micotoxinas foram identificadas que elas podem ter um risco de intoxicação mais alto que DOM. Então, muita gente fala assim, existem 400 micotoxinas, eu tenho que conhecer todas? Né? Existem algumas que foram identificadas, mas elas não têm fator tóxico. Então, assim, legal, eu conheço que ela existe, mas talvez não vai estar no meu radar. A pesquisa vai começando a trazer novas micotoxinas que talvez a gente vai agregando no nosso portfólio ali de micotoxinas que a gente tem chance de ter uma intoxicação. Mas as boas práticas não mudam. Isso que acho que é o mais importante. Então, eu ter esse controle total para ter o mínimo de fungo possível e manter um adsorvente para quando o risco acontecer, eu não ser impactado por isso, acho que é o conjunto de ações para ter de fato uma gestão de micotoxinas. Legal.
Tem uma pro Marçal, então. Marçal, quais são as principais dificuldades enfrentadas? Eu falo pelos produtores, provavelmente os produtores que conversam, você particularmente, e entre os produtores nesses controles da biotoxinas. As dificuldades que a gente encontra, talvez, na hora de você tratar a lavoura adequadamente e às vezes, assim, mesmo assim, o clima não ajuda. Um exemplo, eu tive ano passado, a gente fez silagem de trigo, de planta inteira, e foi muito difícil porque choveu muito, mesmo com 4 aplicações de fungicidas, eu levei pro buraco trincheira lá um monte de fungo, e eu tive que aumentar a dosagem, como o Tomer falou, dos caçadores de micotoxina para garantir a segurança dessas vacas, das novilhas também. E então garantir, tentar fazer bem a lavoura, e na hora de armazenar, limpar também bem os buracos, e principalmente depois na hora do fechamento da lona, né? Você compactar bem e garantir que essa lona fique bem aderida à silagem, para que não entre ar e não crie um ambiente ali para que o fungo se desenvolva ali. A lição de casa está sendo feita, porque como a gente conhece a propriedade, né? É tudo feito com excelência. Silos muito bem limpos. O vagão, acho que até é lustrado lá, se a gente duvidar. Capricho total. Diz a frase, né? Olho do dono que engorda o gado, né? Mas nesse ponto, do olho do dono que engorda o gado, provavelmente você tem outros funcionários que te auxiliam lá. Como que você orienta eles e qual que é a percepção deles sobre esse problema das biotoxinas? A gente orienta o funcionário, a hora que ele for limpar lá, para ele caprichar no serviço, né? Tem que limpar bem, varrer talvez um lugar lá. Então a gente sempre orienta eles para ele que ele capriche no serviço ali, porque ali é como se fosse o Tom falou, é como se fosse o prato da gente, né? Tem que limpar bem o prato para vir a comida nova, para ficar bem de boa ali. Legal. É interessante, Aline, os outros podcasts que a gente realizou até agora, tipo, cuidados com os bezerros, a parte de vaca seca, todos os podcasts é citado essa comparação entre o humano, né? Porque os cuidados que você tem com o animal é como a gente tivesse no exemplo do bezerro, como se tivesse com um filho, né? Os cuidados. Então, é bastante interessante essa comparação que vem sendo realizada entre os temas, né? Sim. Embora, assim, são divergentes os temas, mas a proposta ali, geralmente, particularmente, é a mesma no final, né? Eu não sei se a Aline tem mais algum ponto pra gente levantar. Não, eu tô tranquila, assim, então, bem... eu acho que em questão de horário a gente acabou atingindo o nosso tempo, né? Então, eu já queria deixar, então, meu agradecimento para vocês por disponibilizar esse tempo, né? Da gente trocar essa ideia bacana. Foi, assim, uma aprendizada gigante. A gente brinca que vem pra cá pra ter uma aula, né? Porque os temas propostos são bem, bem bacanas. E queria devolver o microfone para vocês para deixar uma última mensagem final. Então, começando pelo Marçal, pode ser? Pode. Eu que agradeço aqui a participação. Para mim foi a primeira vez participando de um podcast aqui. E foi bem legal, gostei bem. Obrigado. Como diz a Aline no início, a gente tem mais temas, vamos te chamar para o próximo também, né? Tomer? Bom demais. Primeiro, parabenizar pela iniciativa. Acho que pegar informação e compartilhar é como a gente faz a pecuária nacional evoluir, né? A gente sabe que conhecimento, se ele não é compartilhado, ele não serve para muita coisa. Então, parabenizar vocês estarem disponibilizando o máximo de informação possível para quem trabalha com isso. Também por estar fazendo um ótimo trabalho de evoluir tecnicamente todos os produtores que estão envolvidos. Obrigado de novo pelo convite. E espero que o tema tenha sido bom aí pra gente trocar essa ideia. Ótimo. Sim. Aline? E da nossa parte, eu acho que o nome do projeto faz total sentido. É Conecta Leite. A gente está querendo conectar o campo com os estudos, a parte acadêmica. Tudo que a gente falou aqui hoje é a conexão, né? Então, obrigada pela presença dos dois. Obrigada, Cleberson, também, por ter me convidado. E é isso. Obrigada, gente. Até a próxima. É isso aí. Bom demais. Gente, até o próximo episódio. Até mais. Abraço. Tchau, tchau.